Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Se você tiver essa fitinha aqui, coloca e marca aí na sua Bíblia. Amados, domingo passado, o tema foi desobediência a Deus traz consequências terríveis. Espero que os que estavam presentes se lembrem dessa palavra. Hoje é distanciar-se de Deus traz sérias consequências. Então estamos no mesmo diapasão. O Senhor tem me inquietado a esse respeito. Desobediência, distanciamento. Distanciamento se dá pelo esfriamento. Como Jesus alerta sempre, né? Quando estamos mornos, nós não percebemos que estamos esfriando. Tem uma experiência que é feita assim com você colocar um sapo numa panela com água fria, ele fica ali tranquilo. Você põe para aquecer essa água, ele não percebe que está aquecendo. Ele não percebe. Se você jogá-lo numa água quente, qualquer animal, a reação é imediata, ele sai imediatamente. Mas quando é colocado, por exemplo, numa água fria que vai sendo aquecida paulatinamente, ele não percebe. Se ele não for tirado ali, ele vai morrer. Porque a água vai ferver, vai matá-lo. O crente é a mesma coisa. Às vezes ele fica assim no banho-maria. No banho-maria dá a impressão que as coisas estão tão tranquilas, tão suaves, né? E mesmo que haja um certo distanciamento, não percebe isso. Mas quando nós lemos esse texto do livro de Daniel, falando de Nabucodonosor, que foi um dos maiores reis, né? O Império da Babilônia foi um dos maiores que já existiu na terra. Nós vemos assim a declaração de um homem que foi separado por Deus para uma obra. A obra, no caso, foi levar o povo de Deus cativo. Então Deus deu a Nabucodonosor um grande poder e o usou. A palavra de Deus ensina isso, afirma isso, que Deus o usou para repreender o próprio povo. Então, Deus deu ao povo, entre aspas, assim, um castigo, uma penalidade pelo esfriamento, pela desobediência, pelo distanciamento. E esse tempo de repreensão, de disciplina de Deus durou, sabe quantos anos durou? 70 anos. Às vezes Deus nos prova 7 dias, nós já ficamos nervosos, 7 meses, achamos que não vamos suportar. No nosso caso foram 7 anos. O povo ficou cativo 70 anos. Bons, e nesse cativeiro, alguns judeus, profetas, sacerdotes, salmistas, diz assim, nós estávamos no cativeiro, e eles queriam, né, aqueles que estavam tornando o povo cativo, os babilônicos, eles queriam que nós cantássemos os louvores que nós cantávamos no templo. Aí diz assim, como vamos cantar se estamos cativos? Como vamos nos alegrar se estamos em terra estranha? Então, amados, como já foi afirmado no culto passado, quando Deus tem um propósito, o que menos preocupa a Ele é o que será necessário fazer para que os propósitos dele sejam alcançados. Quando a palavra de Deus diz lá em Romanos, né, capítulo 8, no versículo 28, um versículo que nós conhecemos de cor e citamos ou pronunciamos muitas vezes, na maioria das vezes fora do contexto, diz assim, porque sabemos que todas as coisas, pode ir todos juntos, sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. O 29 fala assim, pois aos que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, o Filho, seja não mais o unigênito, mas o primogênito dentre muitos irmãos. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para atender um propósito. Qual é esse propósito? O decreto de Deus. Não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Não é o que nós planejamos, é o que Deus planejou. Não é aquilo que nós definimos como bom, é aquilo que Deus estabeleceu como bom. Provérbios diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. O homem propõe a resposta no seu coração, mas a resposta vem do Senhor. Então, às vezes nós estamos olhando para uma circunstância sem perceber que os propósitos de Deus para as nossas vidas podem não ser cumpridos com a suavidade que nós esperamos. Quando Deus estabelece algo, quando Deus separa alguém, ainda que, entre aspas, aos nossos olhos seja ele um inimigo, como foi Nabucodonosor, Deus havia dito aos seus profetas e avisou o povo: vocês vão ser cativos e quem vai levar os cativos será Nabucodonosor. Quando ele nem existia ainda. Assim como Deus fala de Ciro, séculos antes de Ciro existir. Assim como Deus disse a respeito do profeta Isaías, a respeito da concepção de Jesus por uma virgem 700 anos antes do nascimento de Cristo, antes da concepção de Maria. Então Deus tem o controle do tempo. Tempo e espaço estão sob o controle de Deus. Ele é o Senhor do tempo, como Ele é o autor da vida. Se a minha vida e a sua vida estiverem nas mãos do Deus Altíssimo, pode ter a certeza de que só nos haverão de suceder coisas que atendam aos propósitos de Deus. Nem todas são suaves, nem todas são agradáveis, mas todas são necessárias. E é essa distância, essa incompreensão entre o que é agradável e o que é necessário, que muitas vezes nos coloca em dúvida quanto ao operar de Deus. Falando em distanciamento, olhando esse texto, os versículos que nós lemos, vamos dizer assim: como pode alguém, usado por Deus para levar o povo cativo, como pode o rei da Babilônia exaltar a Deus como a maioria de nós não faz? Estamos falando de um ímpio. Quando nós queremos dar exemplo do mundo, quando queremos falar do perigo do mundo, nós nos referimos ao mundo como Babilônia. Aí Deus levanta esse rei, e Nabucodonosor, na época o rei mais poderoso, e foi um dos mais poderosos da terra, diz assim, não precisa, só ouça: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Cumprimento do quê? De crente. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Fosse alguém que nós estivéssemos ouvindo falar, às vezes nós ouvimos pessoas falando sobre Deus na televisão, na mídia, nas redes sociais, e dizemos assim: esse é convertido. Esse está falando de uma experiência com Deus que poucos têm. Então, olhando para a vida de Nabucodonosor, fala: esse nunca mais muda o conceito, a reverência, o temor, o tremor que tem a Deus. Não é isso que a palavra nos permite compreender? Só que, amados, existe uma situação na nossa vida, e a frase que eu encontrei para entender isso, amados, é assim: que a ponte que separa a humildade da soberba é muito curta. Nós atravessamos ela numa rapidez tão grande que nós nem percebemos que estamos atravessando. Essa ponte, que separa a humildade da soberba, é uma ponte que separa duas realidades na nossa caminhada cristã, na nossa trajetória. Assim como a ponte que separa a morte da vida, o inferno do céu. Às vezes nós não percebemos, amados, assim, que existe uma ponte que nós não deveríamos atravessar, mas atravessamos. É como a ponte do perdão. Para ilustrar,
Quando você se recusa a perdoar, você está evitando uma ponte que um dia vai ter que atravessar, se quiser alcançar outro lado. Então, não há como atravessar uma ponte que nos separa do território das bênçãos, sem que tomemos a decisão de fazer. O perdão é uma delas. Quando nos recusamos a perdoar, estamos evitando uma ponte que um dia teremos que atravessar. E essa ponte que separa a soberba, a presunção, o orgulho, a vaidade, da humildade, da resignação, é uma ponte curta. E Nabucodonosor, com toda essa adoração, essa reverência a Deus, ele atravessou essa ponte. Mas é interessante, né, que no início ele demonstra claramente o grande contraste que existe entre o poder de Deus com o poder político, o poder financeiro, o poder humano. Vamos dizer, em hipótese alguma nas nossas vidas nós podemos comparar o poder de Deus, o poder da palavra de Deus, o poder do nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus com qualquer outra coisa que exista na face da terra ou no universo. O poder de Deus, aí o Pai, o Filho e o Espírito, o poder da palavra de Deus, o poder do nome de Jesus e o poder do sangue de Jesus são incomparáveis. Incomparáveis. Não existe poder algum no universo que se compare a qualquer um deles. Se estiverem os 4 juntos, então, esquece. Não há poder maior, não há nome maior que o nome de Jesus, não há poder redentor, a não ser o sangue de Jesus. Não tem nem outro poder, sangue de bezerros, de bodes, de carneiro, de galinha, seja do que for. Não existe. Ainda que se tenha isso, por exemplo, num ritual religioso. O único sangue capaz de remir, de resgatar é o sangue de Cristo. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos é o nome de Jesus. O maior poder do universo é a palavra, porque tudo foi criado pelo poder da palavra. E a palavra é o próprio Cristo. Por isso a palavra é maior que o nome, porque o nome está contido na palavra, e a palavra contém o nome. E Deus é a fonte de todo poder. Quando Nabucodonosor traz essa referência, reverenciando a Deus, exaltando a Deus, diz assim, todos precisam conhecer o que ele faz. Ele se comporta como um verdadeiro cristão, que olhando assim, nós vamos dizer, nunca mais vai mudar de direção. Só que aí continua, aí você acompanha comigo, diz assim, eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, versículo 4, e florescente no meu palácio. Quando você lê assim, florescente no meu palácio, você começa a perceber que alguma coisa está errada na atitude dele, na palavra dele. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos na minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, com D minúsculo, e no qual há o Espírito dos deuses santos, com D minúsculo e S minúsculo. E eu contei o sonho diante dele. Então, amados, ele teve o sonho, chamou todos os magos, feiticeiros, astrólogos, adivinhadores, ninguém conseguiu interpretar o sonho, ele chamou Daniel. Ele contou o sonho para Daniel. E quando ele falou sobre o sonho, você vai acompanhar comigo, lá no versículo 18, só para a gente resumir o sonho, diz assim, isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse, Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse, Senhor meu,
O sonho seja contra os que te têm ódio e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel interpreta o sonho, Deus revela a ele as consequências, diz assim: rei, posso te dar um conselho? Conserta o teu caminho. Mas quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes os filhos ouvem dos pais: filho, conserta o teu caminho, obedece, se dedica a isso, dedica àquilo. Quantas vezes, né, nós ouvimos do Senhor recomendações? Quantas vezes nós ouvimos conselhos de pessoas sábias que têm experiência com Deus e nós não damos ouvidos aos conselhos? Daniel ficou atônito por 1 hora. Os pensamentos turbavam, porque ele enxergou o que ia acontecer. Amados, os servos de Deus, servos e servas de Deus, que têm discernimento, às vezes as coisas estão iniciando, eles conseguem enxergar lá na frente o que vai acontecer. Às vezes as pessoas que estão envolvidas, os irmãos que estão envolvidos com as circunstâncias, não conseguem enxergar, não conseguem perceber o caminho pelo qual estão caminhando. Não conseguem avaliar o perigo do distanciamento. É como o sapo na panela de água fria, não consegue, né, prever o perigo. A água está fria, está refrescante, lembra a água da lagoa, mas a chama está começando a aquecer a água. Só que como a água vai ficar morna, dá aquele relaxamento, porque a coisa fica fácil, fica suave, deu aquela relaxada. Quando ele relaxa, a água começa a ferver, não tem mais saída da panela. Nós somos assim. A palavra de Deus diz que Deus nos leva às margens das águas tranquilas e que refrigera a nossa alma. E Deus nos dá sinais, irmãos, Ele não faz nada sem dar sinais. Nenhum de nós é pego desavisadamente, nenhum de nós. As circunstâncias contrárias que nos alcançam, que nos afetam, elas não vêm sem causa. E Deus manda sinais. Mas nós ficamos com o coração endurecido, a mente cauterizada e não conseguimos enxergar os sinais. Quando a palavra de Deus alerta assim: não esqueça dos benefícios do Senhor, seja sempre grato. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos dar graças em algumas coisas, não é isso que fala a palavra de Deus? Naquilo que você achar que deve, dai graça, não é isso que fala a palavra de Deus? O que fala? Em tudo dai graças. Em tudo. Às vezes somos gratos, às vezes somos ingratos. Às vezes reputamos a Deus a honra que lhe é devida, e às vezes trazemos para nós a glória e a honra que deveriam ser do Senhor.
Daniel fala para Nabucodonosor: essa grande árvore és tu, ó rei. Deus te engrandeceu e ele reconheceu isso. A palavra de Deus diz que Nabucodonosor reconheceu isso. Então, por que Deus o levou a sonhar? Porque o coração dele estava começando a se distanciar do Senhor. Então Deus lhe dá o sonho, lhe dá a interpretação, e Daniel fala assim: conserta o teu caminho, quem sabe haja esperança, e o Senhor pare, cesse, mude esse decreto. E quando nós nos prostramos, nos arrependemos diante de Deus, vamos dizer, Ele muda a sentença. Ele não falou para Isaías avisar o rei Ezequias que ele ia morrer: arruma a tua casa, porque tu vais morrer. Ezequias se prostrou diante de Deus, clamou: Senhor, lembra-te, perdoa-me, me lembra que eu fui fiel. Deus falou para Isaías assim: Isaías, volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração dele, eu vou dar mais 15 anos. Para irmãos, para quem está na beira da morte, 15 anos é muito tempo, é uma eternidade. É uma eternidade. Às vezes nós não compreendemos, amados, assim, que a nossa vida e tudo que está ao nosso redor, tudo está nas mãos de Deus. E Daniel traz o alerta: mas se alerta resolvesse, ninguém jamais seria pego desprevenido, nunca os filhos seriam pegos desprevenidos, se eles ouvissem os pais. E se nós ouvíssemos a Deus, jamais seríamos pegos desprevenidos. Mas às vezes o nosso coração, amado, ele está assim, endurecido. Ainda que tenhamos reputado a Deus a glória que lhe é devida, o louvor, a honra, ainda que tenhamos estado na presença dele com interesse de coração, ainda que tenhamos, assim como Nabucodonosor, trazido testemunhos tremendos do operar de Deus em nossas vidas, contado os milagres, mas milagre não traz transformação. O que traz transformação é a experiência viva com Deus. Às vezes recebemos os milagres porque os estamos buscando, necessitamos deles, e Deus sabe, pela misericórdia, Ele opera os milagres. Uma vez alcançado o milagre, nós ficamos como um sapo na panela de água fria, de água morna, não sabemos, amados, assim, o perigo que nos ronda. Por quê? Porque tudo que o inimigo quer fazer é desonrar a Deus. Amados, o que aconteceu com Jó é um exemplo. Tudo o que aconteceu, Satanás só queria que Jó blasfemasse de Deus. Irmão, ele perdeu todos os filhos, todos os bens, e só restou para ele a esposa, que falou para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele não sobrou nada para ele. Ele disse assim para ela: como qualquer louca falas tu, receberia eu o bem de Deus e não receberia dele o mal? Em tudo Jó não pecou e não deixou de adorar a Deus. Jó sofreu tudo isso sem causa. Satanás fez tudo isso. Ele matou os filhos de Jó, ele roubou os bens de Jó, ele destruiu tudo de Jó, apenas para que a língua de Jó blasfemasse de Deus, porque o que ele queria através da vida de Jó era desonrar a Deus. Você acha que a sua vida é menos importante para Deus que a vida de Jó? Você acha que a sua porção na terra é menos importante para Deus do que a vida de Jó? Você acha que o inimigo não se enfurece quando você está sendo separado para a glória de Deus? Quando tem um chamado sobre a tua vida, quando tem um ministério sobre a tua vida, quando tem assim, uma promessa de Deus sobre a tua vida. Blasfêmia contra Deus, tanto faz vir de Jó ou vir de nós, é a mesma coisa, é blasfêmia. Tudo que o inimigo quer ouvir de nós é blasfêmia, mas ele não precisa que nós blasfememos, ele só quer que nós nos distanciemos. Quando você fica distante de alguém, você não consegue ouvir a voz. E Deus não grita. Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Por que se alguém ouvir? Porque ele fala suave, Deus vai dando sinais. Se você prestar atenção, se você fizer uma reflexão na sua vida, e dizer assim, ó, quando eu fui fiel a Deus como eu estava, e hoje como eu estou, se em alguma área eu estou sendo infiel. Quando eu buscava a presença de Deus em todo o tempo, porque eu precisava viver um milagre, como era o meu comportamento? E hoje que eu já recebi o milagre, como é o meu comportamento? Daniel traz para Nabucodonosor e diz assim: rei, vou te dar um conselho, busca a face de Deus, se arrepende. Ele diz assim: talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aí diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. Versículo 29.
Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Em português, claro, um abraço. Sabe o que o Senhor falou comigo hoje à tarde? Depois de 12 meses, eu vou ler novamente aqui, não abra a sua Bíblia, só presta atenção, vou ler aqui. Versículo 1 diz assim: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Oh, glória a Deus! Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, o seu domínio de geração em geração. Humildade pura. Reconhecimento da soberania de Deus. Aí diz assim a palavra de Deus: 12 meses depois, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Pode ser a mesma pessoa? Irmãos, dá para imaginar que a mesma pessoa tenha dito de Deus o que disse e depois dito de si o que disse? Será que isso não acontece conosco? Será que conosco precisa chegar em 12 meses ou 3 meses, 6 meses é o suficiente para que nós nos distanciemos de Deus? Para que o nosso coração se envaideça? Para que nós deixemos de reconhecer que Deus é Senhor? Mas está aqui na palavra. Irmãos, ele não era alguém que estava servindo a Deus ali, passando por grandes provas. Ele era o rei da Babilônia, rei do Império Babilônico. O povo de Deus estava cativo com ele. Ele reconheceu a soberania e o poder de Deus. Mas em 12 meses, a manifestação da vaidade, da presunção, do orgulho trouxe distanciamento. Acabou a prosperidade, a glória humana, o poder. Acabou tudo dele. Diz assim a palavra de Deus, o versículo 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Olha o sonho. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Amados, a saúde espiritual, a prosperidade, são proporcionais ao seu relacionamento com Deus, ao seu amor por Deus. O cristão se aproxima mais de Deus quando está menos parecido com Deus. Vou repetir. Nós nos aproximamos mais de Deus quando estamos menos parecidos com Deus. Se a palavra de Deus diz em Romanos que tudo o que Deus faz para contribuir para o nosso bem tem o propósito de que sejamos mais parecidos, que tomemos a forma de Cristo, não adiantam as circunstâncias ocorrerem se o nosso coração não estiver íntegro, inteiro, permanente na presença de Deus. Não adianta nós honrarmos Deus com os nossos lábios se o nosso coração estiver distante dele. Não adianta nós estarmos na presença de Deus se Deus não estiver presente em nossas vidas. Amados, tem uma figura de alguém que está indo para casa, e a casa dele fica no vale. Então, quando ele está na montanha, ele olha ali para o vale,
e ele está uma distância não muito grande da sua casa. Se ele pegar uma pedra, da sua casa ou da sua cidade, se ele pegar uma pedra e atirar montanha abaixo, aquela pedra atinge rapidamente a casa ou a cidade. Só que se ele se jogar, ou quiser descer a montanha, ele vai morrer, ele vai se arrebentar. Ele vai chegar na casa ou na cidade morto. Então, em termos absolutos, em distância absoluta, ele está muito próximo. Mas em termos reais, para chegar na casa, para alcançar a cidade, ele vai precisar dar muitas voltas. Quem já foi para Santos, aqui, chegou lá, na Imigrantes, por exemplo, na Anchieta, quando tem aquelas curvas, você olha assim, você vê logo ali embaixo o quê? O que você vê logo embaixo ali? O mar. Não dá a impressão que você vai chegar, olha, o mar está ali embaixo. Uma visão maravilhosa, né? Às vezes tem lugar até que para você parar, para fotografar tudo. Então, em distância absoluta, você está muito próximo do mar. Mas, em distância real, relativa, você está muito longe. Dá a impressão que, conforme você vai fazendo as curvas da estrada de Santos, vocês lembraram agora, né? Lá atrás, né? Você vai fazendo as curvas da estrada de Santos, dá a impressão que você está mais longe, e, na verdade, está mais perto. Eliseu lembrou do tempo dele, de jovem. A impressão que nós temos é que, quando nós perdemos a visão do mar, porque estamos fazendo a volta na montanha, quando nós perdemos a visão da cidade, quando perdemos a visão da casa, porque estamos circundando a montanha, dá a impressão que nós estamos distantes, só que, efetivamente, a cada quilômetro rodado, nós estamos mais pertos. Mais pertos. Às vezes nós estamos na casa de Deus, olha a analogia, nós estamos na casa de Deus, na igreja. Nós estamos distantes do Senhor. Não se tem a impressão de que quem está na casa de Deus está perto do Pai. Quem está na casa do Pai, a rigor, está perto do Pai. Quantos filhos estão dentro da casa dos pais? Estão a milhas e milhas de distância da vontade dos pais, da obediência aos pais, da honra aos pais. Então, por que Deus muitas vezes permite que nós circundemos a montanha? Porque é nesse tempo de percurso que Deus trabalha o nosso coração. Por que Deus, quando tirou o povo do Egito, não o levou pelo caminho mais perto? Para que o povo não voltasse para trás, vendo as lutas, as guerras que haveriam. Às vezes nós estamos tão próximos, amados, mas precisamos dar uma volta muito grande, sabe por quê? Porque nós não soubemos como encurtar o caminho. O nosso coração ainda está endurecido, nós ainda temos assim, a egolatria, a idolatria do ego. Estávamos louvando aqui, né, o cabo da nau. Eu disse para a Neuza, olha essa letra, essa estrofe, né? Quando Deus de poder o teu ego tirar, sobre as águas poderás andar. A gente louva, nem entende, nem sabe o que está escrito ali, vai mais pela música do que pelo conteúdo da letra. Então, fala assim, quando Deus de poder o teu ego tirar, sobre as águas poderás andar. Louvamos também assim, ó, né? Cobre-me com tuas mãos, né? Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Quantos voarão sobre a tempestade? Quantos suportarão as turbulências do mar revolto? Quantos estão olhando ali a casa, achando que estão tão perto, mas estão a quilômetros de distância da casa? Quantos estão na casa de Deus, mas o coração está tão distante, e às vezes Deus precisa nos fazer andar pelo deserto, andando em círculo. O povo andou 40 anos em círculo no deserto, amados, porque a distância entre o Egito e Israel era a distância de um mês de caminhada. Deus os levou pelo caminho mais longe, atravessou o Mar Vermelho, viveram muitos milagres. 1 ano depois estavam no Rio Jordão, e a terra prometida foi apresentada a eles. Eles estavam às portas da promessa,
mas não criam na promessa, não receberam a promessa. Deus falou assim, não adianta, eles vão ter que andar um pouquinho mais, 40 anos, até que todos aqueles que não creram morressem no deserto. Muitas vezes nós estamos fazendo uma travessia difícil, complicada, que nós não queríamos fazer, sabe por quê? Porque não adianta, se nós não circundarmos o deserto, se não circundarmos a montanha, o nosso coração não será transformado. Estamos tão próximos, mas tão longe ao mesmo tempo. E quanto menos estivermos parecidos com Deus, mais nós o buscaremos. Sabe por quê, amados? Eu quero trazer aqui algumas características que são contrastes entre Deus e o homem. Plenitude e necessidade. A plenitude está com Deus. A necessidade está com os homens. Irmãos, Deus não tem falta de nada. Deus não tem necessidade alguma. Deus é Ele próprio a plenitude. Ok? Alguém tem dúvida disso? Nós temos a necessidade. Nós temos a necessidade. Presta atenção, quanto mais necessidade tivermos, mais próximo de Deus estaremos. Porque nós o buscaremos com todo fervor para suprir o quê? Para suprir o quê, amados? Nossas necessidades, amados. Então, quando nós não temos tanta necessidade, e o nosso coração ainda não é íntegro, inteiro, pleno, pertencente a Ele, quanto menos necessidade tivermos, menos nós o buscaremos. Vamos, é uma equação tão lógica, tão real. Alguém aqui tem dúvida do que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo não se aplica à igreja, não se aplica a nenhuma vida. Quantas vezes, amados, nós deixamos de buscar a Deus, sabe por quê? Porque Ele aliviou as necessidades, Ele atuou como pastor que não deixa nada faltar. Aí quando recebemos a provisão, nós deixamos de buscá-lo. E às vezes, pior, nem agradecemos. Por isso que Deus falava para o povo dele, ó, vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Vocês vão entrar na terra prometida. Mas quando vocês forem, né, aí, se apossar da terra, quando começarem a prosperar, não deixe o coração endurecer. Não vão dizer que foram vocês. Não deixem a soberba, a arrogância tomar conta da vida de vocês, senão vocês vão comer grama. Senão vocês vão pastar. Vai acontecer com vocês o que aconteceu com Nabucodonosor. Como se Deus falasse para nós hoje, será que vocês têm tanta dificuldade em compreender? Será que vai ser necessário comer grama para acordar? Quantos são 7 tempos? 7 anos? 70 anos? Não sei. O tempo será o tempo necessário para que nosso coração compreenda que Deus é Deus, que Ele é soberano. Assim como a plenitude e a necessidade fazem uma distinção muito grande entre Deus e o homem, Deus e os homens. Assim também o segundo aspecto é soberania e humildade. Bom, não dá para questionar a soberania de Deus. Só que soberano é aquele que manda. Humilde é aquele que obedece. Senhor e servo, soberano, Senhor, a humildade do seu povo. Se nós caminharmos em humildade, o Senhor nos coloca em patamar de honra. Se nós caminharmos em arrogância, soberba, presunção, e às vezes disfarçamos, dá a impressão que não temos isso, mas o nosso ego virou o nosso Deus. Nosso Deus está aqui dentro, nosso ego. Eu sou mais eu. Se não for para ser o melhor, eu nem entro na disputa. Nós falamos coisas, mas que não temos noção do quanto elas prejudicarão a nossa vida. Plenitude e necessidade, soberania e humildade.
santidade e pecado. Isso aí é uma ponte grande demais. A santidade de Deus e o nosso pecado. Poder ilimitado de Deus e nosso pedido por socorro. Amados, isso se chama, preste atenção, amor, necessidade. Nós buscamos a Deus com mais força, quanto mais necessidade tivermos. Amor, dependência. E Deus sabe disso. Por isso que Ele permite que muitas vezes nós passemos por esses tempos de grandes lutas, grandes provas. Por isso é que Ele nos faz descer do pedestal. Por isso é que Ele muda os patamares da nossa vida. Por isso é que às vezes nós estamos assim como que muito tranquilos, materialmente falando, e passamos por tempos de grandes vales. Passamos a travessia do Vale da Pindaíba e outros vales difíceis de serem atravessados. Deus permite muitas vezes essas circunstâncias para que nós acordemos, são como despertadores para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa consciência cristã, para o nosso relacionamento com Deus. Amados, quando falamos em plenitude e necessidade, lembramos do poder de provisão. Quando falamos em soberania e humildade, o poder do senhorio de Deus. Quando falamos em busca do socorro bem presente na hora da angústia, gritamos por socorro. A maior necessidade que nós temos em relação a Deus é a necessidade de perdão. Porque se Ele não operar o perdão, a misericórdia, nós seremos consumidos. Só que às vezes nós não compreendemos, amados, que esse amor, necessidade, essa dependência, ela pode voltar. Porque muitas vezes, a maioria de nós, assim, uma vez satisfeita a necessidade, ou satisfeitas as necessidades, nós nos acomodamos. Quem faz tratamento de saúde, sabe que não pode parar o tratamento. Pode parar. Se descuidar, o que acontece com a enfermidade? Volta. Quem submete, por exemplo, a um tempo de dieta, enquanto está na dieta, alcança os resultados almejados. Alcançou o resultado ideal, faz o quê? Volta. Para de fazer a dieta. Para de se controlar. Para. Por quê? Porque faz parte da natureza humana. Uma vez alcançada a vitória, vamos celebrar. Uma vez satisfeita a necessidade, vamos nos acomodar. Por isso que Deus muitas vezes nos desperta. Isso precisa estar presente em nossas vidas. Cada vez que renunciarmos ao nosso eu, o Senhor vai nos exaltar. Cada vez que o nosso eu se exaltar, o Senhor vai nos abater. Cada vez que obedecermos, seremos honrados. Cada vez que ensoberbecermos, seremos desonrados. Todas as vezes que deixamos de dar prioridade a Deus, as coisas são subtraídas. Quando damos a Ele prioridade, as coisas são acrescentadas. Será que é difícil nós entendermos isso? Que nós possamos aprender com os sábios, com os conselheiros. Se não foi possível aprender com Nabucodonosor, que aprendamos com Belsazar. Que Deus não se deixe esclarecer. Coloque-se em pé na presença do Senhor.